não esteja com o exemplar da Bíblia, aproxime-se dele, compartilhe essa leitura, tá bem? Louvado seja Deus. Salmo 37, no versículo 4, aliás, Salmo 37, 4 e 5, tá bem? Diz assim a palavra do Senhor: deleite-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele o fará. Amém? Podemos assentar? Louvado seja Deus. Eu peço ao grupo de louvores que se aproxima aqui. Nós louvamos a Deus pela palavra que Deus coloca em nossa vida nessa noite. É uma palavra que nós devemos estar cada dia mais. O salmista dizia aqui que nós devemos confiar no Senhor, entregarmos tudo aquilo que nós temos, entregarmos, como a nossa vida, o nosso trabalho, tudo aquilo que nós temos que entregar. O problema é que muitas vezes nós, como homens e mulheres de Deus, conhecemos a palavra do Senhor, mas muitas vezes nós entregamos algo da nossa vida com restrições. Muitas vezes uma pessoa precisa de alguma coisa e nós podemos até ajudá-la, mas chegamos até essa pessoa e falamos do possível, talvez, mas não, a palavra de Deus diz que nós devemos entregar tudo nas mãos do Senhor, confiar nele. O problema é que muitas vezes o homem, ele confia de certa forma, mas a palavra de Deus diz que nós devemos confiar plenamente naquilo ou naquele que pode nos dar tudo aquilo que nós precisamos. Então essa palavra que Deus nos dá nessa noite, que devemos confiar realmente tudo aquilo que nós precisamos fazer, ser nosso trabalho, na faculdade, aonde nós estivermos, devemos colocar tudo nas mãos do nosso Deus Todo-Poderoso, porque Ele fala, deleite também no seu coração, Ele concederá o desejo do teu coração. Então aquilo que você precisa, aquilo que você necessita, coloque nas mãos do nosso Deus Todo-Poderoso. Ele é um Deus que pode dar as bênçãos que você precisa, no tempo certo, na hora certa, mas nós temos que fazer nossa parte, colocarmos tudo na mão de Deus, confiarmos plenamente no nosso Deus, porque com certeza só Ele pode nos dar aquilo que nós precisamos. Amém? O grupo de louvor, com a oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Pai do Senhor, igreja, vamos nos colocar de pé, adorar o Senhor. Ele é digno de toda honra, de toda glória. Vamos adorar. Aleluia. Que o Senhor seja exaltado e seja bem-vindo em nosso meio, Senhor. Nós sabemos que o Senhor está aqui. Aleluia. Adorado seja Deus. Cristo caminho abrir.
Jesus. Obrigada, Senhor. Aleluia. Glória ao teu nome. Aleluia. Aleluia. Oh, Senhor, recebe a nossa adoração, Deus. Adore, igreja. Adore o Senhor. Hoje, nesta noite, vidas vão ser curadas, famílias restauradas, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia.
assim no céu. Aleluia. Aleluia. Mais uma vez. Aleluia. Aleluia. Te adoramos, Deus. Recebe a nossa adoração como perfume suave, Senhor. É bom demais estar na casa do Senhor e adorar o Senhor. É bom demais ter essa liberdade. Eu sempre falo, quantas pessoas não têm essa liberdade de adorar o Senhor e nós temos. É bom demais, é uma delícia a gente cantar para o Senhor. Aleluia. Aleluia. Declare o seu amor para o Senhor. Aleluia, Jesus. Precisamos de Ti, ó Deus. Distante de Ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Não vale a pena, Senhor. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de Ti. Preciso de Ti. Preciso do Teu perdão. Preciso de Ti. Quebranta o meu coração como uma corça anseia por águas, assim tenho sede. Aleluia, Como terra seca, assim é minha alma, preciso de Ti. Oh, glória. Distante de Ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Não vale a pena. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de Ti. Não posso esquecer. Faz nos lembrar, Senhor, o tempo todo. O que fizeste por mim. Derramou o seu sangue por nós. O alto é o céu, tua misericórdia é sem fim. como um pai se compadece dos filhos, assim tu me amas. Afasta as minhas transgressões, preciso de Ti. Distante de Ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Não vale a pena. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de Ti. Oh, Jesus. Distante de Ti, Senhor. Não posso viver. Não
ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Não vale a pena escutar o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti, eu preciso tanto, preciso de ti. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Não desista, não pare de crer, os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta seus olhos e vê, Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Recebe a cura, recebe a unção, unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção, unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Aleluia, aleluia. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Não desista, não pare de crer, os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta seus olhos e vê, Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Recebe a cura, recebe a unção, unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe
conquista, unção de multiplicação, unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação, unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Pai do Senhor, queridos, pode se assentar. A maioria eu cumprimentei ali na recepção, estava ali recepcionando os irmãos, dando um abraço, dando boas-vindas. E alguns eu já passaram direto, enquanto eu estou falando com um, o outro está entrando. Mas é sempre bom recepcionar vocês e dizer que vocês são bem-vindos à casa do Senhor. Amém? Eu quero convidar as crianças com a idade até 8 anos. O primeiro culto é até 12. No primeiro culto, irmãos, os líderes de uma classe fizeram um trabalho muito legal. Eles me passaram ali. Doutora Ilma, eles começaram a discutir. A esposa com o esposo, são os professores das crianças. E as crianças não entenderam aquilo. Eles começaram a discutir porque o esposo tinha transgredido uma regra que estava lá escrito na cadeira. Que é discussão e tudo. E no final, a professora, em vez, tinha uma torta, que quem transgredisse aquilo tinha que tomar na cara. Só que foi ela que tomou na cara, ela mesma que sofreu, né, por causa da transgressão do outro. E as crianças ficaram impactadas com aquilo. E aí depois ela passou um videozinho de 2 minutos com o julgamento de Jesus. A injustiça cometida contra Jesus. Que Jesus, mesmo sendo justo, com a vida correta, pagou por nós. E as crianças ficaram impactadas com a aplicação que ela deu. Porque ela sofreu no lugar do esposo. As crianças chegaram a chorar. E na hora do apelo, várias crianças foram à frente, tomando uma posição com o Senhor, admitindo que estão fazendo coisas erradas, que têm entristecido ao Senhor. Foi muito legal. E assim, quem vai falar o versículo hoje? Igrejas? Você vai orar, igrejas? Isso aqui é marca registrada já. Olha a cabecinha aí, meu filho. Eu quero você bem, sem um galo na cabeça. Ele vai orar. Tem alguém que vai falar o versículo hoje? Sempre o segundo culto é uma bênção, né? Vocês do segundo culto têm que preparar em casa, tá bom? Alícia, domingo que vem você que vai falar o versículo. Vai. Amém? Você vai falar um versículo? Hoje ou domingo que vem? Aí, mãe. Pode ser hoje. Tá preparado? Então vem. Aqui, eu gosto de criança assim, irmão. Ó. Amém. Alícia, domingo que vem você vai falar o versículo. Tá bom? Que você vai orar. Tá legal? Fica orando, treinando em casa. Fora quando estiver tomando banho. Tá bom? Vamos lá? Versículo. Papai do céu, Amém. eu queria agradecer por tudo, que a gente teve essa natureza muito linda. Então eu quero orar aqui para você. Papai do céu, eu te amo muito e também muito obrigado pela essa comida que está na nossa mesa. Muito obrigado pelos objetos que a gente come e muito obrigado pela natureza, que é o melhor lugar que a gente fica. Amém. Aleluia. Ele está comendo lápis. Ecologista já, viu? A natureza. Foi bênção, tá? Parabéns, foi bênção. A paz do Senhor, igrejas. 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 A p
Abençoa pelo pastor Eduardo, Senhor, pelo culto de hoje, Senhor, pela União das Crianças, em nome de Jesus, amém. As crianças que trouxeram oferta, pode colocar aqui. Elas pedem para ofertar, né? Glória a Deus. Podem ir para a salinha. Deus abençoe. Que coisa linda, né, irmãos? Tremenda essas crianças. Nós já vamos para um texto aqui muito interessante, o momento da palavra, da oferta. Atos capítulo 20, por favor, abra a tua Bíblia. Atos capítulo 20. Paulo, ele está se despedindo da igreja de Éfeso e ele amava muito aquele povo, tinha carinho especial por eles, era muito amado também. E eu vou ler 33, 34 e 35, principalmente o final do versículo 35. De ninguém cobicei a prata, Paulo falando, nem o ouro e nem a veste. Mas mesmo sabeis que, para o que era necessário a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Mas mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Meus amados, eu tive uma experiência muito interessante um dia, baseado nesse versículo aqui. Eu estava num congresso no Rio Centro, um congresso da ADONEP, congresso nacional. E eu tinha viajado, tinha muitos compromissos, eu tinha 2 lojas funcionando e muitas duplicatas para pagar, 2 aluguéis. Eu tinha uma loja ali na Rua Aurora, e vocês sabem que todo aluguel na Rua Aurora é um absurdo. O pessoal está fora da realidade. E eu fui para o congresso com dinheiro assim bem chutinho para não fazer loucura, não fazer besteira. Porque eu tinha compromissos na outra semana e assim ia. Eu estou lá no congresso e uma bela noite, o pastor que estava dirigindo aquele culto disse: olha, irmãos, nós estamos organizando esse congresso, mas ainda nós não conseguimos fechar as contas com as inscrições, não dá para cobrir todo o investimento que foi feito. E aluguel de espaço, propaganda, e sonorização, toda a estrutura ficou muito cara. E nós não conseguimos fechar com as inscrições. Nós vamos levantar uma oferta de amor aqui, para a gente poder conseguir pagar todos os compromissos. E no meu coração eu falei: poxa, eu gostaria de ofertar. Mas eu sei que um servo de Deus, um obreiro, não pode ter um nome sujo. Eu não posso ter uma duplicata protestada. Não posso ficar com gente me ligando, dizendo: você está com... o seu cheque voltou. Eu não posso fazer isso. Tem um nome a zelar, um testemunho. E fiquei na minha. E aí eu estou sentado ali e falei: poxa, mas eu podia dar um passo de fé. Eu falei: Deus, se o Senhor... eu quero um sinal para me dar uma oferta de amor. Me dê um sinal. E aí eu estava assim, de frente para mim tinha um coral de 300 vozes. E uma mulher lá no meio levantou e apontou para mim
e fez um sinal, até do valor que eu deveria ofertar. Esse é o Deus que nós servimos. Peguei meu talão de cheque, assinei aquele cheque no valor alto. Foi um valor alto. E na hora da oferta eu fui. E eu coloquei, o congresso, se eu não me engano, foi em julho, e eu coloquei para a data do meu aniversário, 9 de agosto. Guarda essa data é importante. 9 de agosto, coloquei. E descansei. Falei assim, não vou me preocupar. Na data do meu aniversário, eu vou ter dinheiro sobrando na conta. Não só para esse cheque, mas para muito mais. Irmãos, eu fui. Quando chegou meu aniversário, eu não era nem pastor. Eu cuidava de novos convertidos na igreja da Assembleia de Deus do Ibis. E eu dirigi o culto de novos convertidos na segunda-feira à noite. Nós criamos lá um culto para novos convertidos. Dava 300 pessoas por noite, toda segunda. A média era essa. Quando terminou o culto, eles fizeram uma surpresa para mim. Irmãos, eu era motoqueiro. Eu não tinha como levar os presentes na moto. Só se eu alugasse um reboque. Um irmão de carro teve que levar os presentes na minha casa. 5 ternos, mais de 10 camisas, 3 pares de sapato, gravata, perfume, o que você imaginar de presente, eu recebi. Porque é normal um pastor ser bem presenteado. Mas um diácono que cuida de novos convertidos, irmãos, eu fiquei impactado com aquilo. Aí na hora veio no meu coração: você não semeou na minha obra, meu filho. Você está tendo a colheita na tua vida. E eu tive uma colheita, que se eu fosse colocar na ponta do lápis, aquilo que eu havia recebido dava 5 ou até 10 vezes mais do que eu havia ofertado. Deus dá para você a semente, mas o crescimento da semente e o resultado dessa semente é com Ele. É Ele que se responsabiliza. E nós vamos agora depositar nesse altar uma semente. Paulo disse, o próprio Senhor Jesus disse, Paulo aqui referendo a isso: é melhor dar do que receber. Então, quando nós damos, algo acontece no mundo espiritual e você não imagina o que Deus libera sobre a sua vida. Mas como deve ser dado? De coração, com alegria, com prazer, com gratidão, com fé. Quem deseja ofertar nessa noite ou se tornar um dizimista na casa de Deus, levante a sua mão, o obreiro vai até você. Levante a mão. Levante a sua mão. Deixa Deus usar a sua vida. Nós estamos numa peleja tremenda aqui, irmão, para trocar essas janelas, botar uma janela melhor, para comprar mais 5 máquinas de ar-condicionado. Aí você que está aí atrás, pertinho do ar, fala assim, para com isso, pastor, não precisa não. Porque você está aí, filho. Mas quem senta aqui na frente ou longe do ar, fala, ai, que calor é esse? Eu estou suando aqui. Nós estamos com déficit de 300 mil BTUs aqui no templo. Festividade, isso aqui fica difícil, irmão. Então você pode nos ajudar nesta vitória, nessa conquista que nós estamos buscando da parte do Senhor. Quem deseja trazer sua oferta, pode vir ao altar. Vem com a sua semente. Vem com a sua semente. Senhor, nós te louvamos. Nós te bendizemos, nós te glorificamos. Nós exaltamos o teu nome de todo o nosso coração. Porque nessa noite o teu povo, com alegria, movido por gratidão, vem ao teu altar, trazendo sementes. Sementes que vão frutificar no reino de Deus. Que vão gerar conversões, mudanças. Vão gerar, Senhor Deus, restauração de casamentos. Vidas sendo preparadas para cuidar de vidas. Abençoe todo o trabalho da tua igreja. Seja na área evangelística, na área da família, na área de ensino, na ação social. Que
Que o Senhor esteja abençoando, ó Deus, todo o trabalho realizado por nós. Nos dê sabedoria para investir esses recursos no reino de Deus. Nos dê prudência e graça da parte do Senhor. Que o Senhor se agrade de nós a cada dia. E essas ofertas possam frutificar, multiplicar, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode retirar os gasofilaços, por favor. Olha, irmãos, tem lugar aqui para o pessoal, ó, tem lugar aqui, ali. Eu gostaria que ninguém ficasse de pé. Coloca a cadeira aí para os nossos visitantes, ok? Irmãos, o primeiro culto foi tremendo, que Deus fez aqui. Usou muito a nossa querida irmã Ilma Cunha. Foi bênção mesmo. A gente ficaria aqui 2, 3 horas ouvindo a serva de Deus sem vontade de ir embora. Tão bom que foi. E a igreja estava super lotada. Mesmo tendo tanta gente viajando, Deus tem nos dado um povo fiel que tem estado na casa do Senhor buscando. Nós vamos ouvi-la agora. Quero convidá-la para vir até aqui. O Celso já também fique do lado dela. Não, sim, só para orar por ela depois, né? Essa serva de Deus. Irmãos, aqui está nossa irmã Ilma Cunha. Ela é psicanalista, escritora, é conferencista. Ela tem sido um instrumento de Deus para abençoar a igreja brasileira, as famílias em todo o nosso Brasil. Tem sido uma bênção. Eu louvo a Deus pela vida dela. O seu esposo, nosso querido pastor Celso Cunha, também é um prazer, uma honra estar conosco. A igreja está feliz com a presença desse casal abençoado, ilustre. Digam amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Fiquem à vontade, tenham liberdade para ministrar conforme Deus colocar no seu coração. É uma alegria estarmos aqui nessa igreja. Tem muitos anos que nós tivemos aqui, eu acho bem mais do que uns 15 anos, né? Ou mais, né? Quando ministramos um seminário, e depois nós viemos aqui em algumas outras ocasiões, mas sempre mais rápido. Então, nós estamos felizes com o convite para refletirmos um pouco com vocês sobre família, e isso alegra o nosso coração. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração nessa noite. Então, vamos orar para que Deus fale conosco nessa noite. Que a graça de nosso Deus seja constante em cada coração nesta noite aqui. O salmista disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Não existe nada melhor do que estar na casa do Senhor, porque aqui nós temos liberdade para adorá-lo, exaltar o seu santo e maravilhoso nome. Temos liberdade de questionarmos os nossos problemas. Temos liberdade de lançar perguntas para ele e vai nos responder. O ministério de Jesus Cristo, literalmente, era fazer pergunta e responder perguntas. Você começa a observar os evangelhos, você percebe isso. E aqui você pode fazer pergunta para Jesus, que ele vai te responder, amém? Amém? E pode ter certeza que se você entrou nesta noite aqui com problema emocional, que você vem debatendo com ele há muito tempo, sentindo o desejo de fugir, Deus, nesta noite, vai te dar uma resposta. Pai querido, nós queremos te agradecer por este privilégio que nós temos de estarmos aqui reunidos, com toda a liberdade de expressão na sua presença. Ó Senhor, que cada um dos teus filhos que aqui estão neste templo, Senhor, possa receber uma porção dos altos céus para as suas vidas, ó Pai. Que as suas mãos estejam estendidas, Senhor, sobre cada um, solucionando os problemas emocionais, materiais e espirituais. E que nós possamos aumentar cada dia mais, Senhor Deus, o nosso conhecimento ao seu respeito, para que nós possamos ser constantemente vencedores, no nome santo de Jesus Cristo. E agora abençoa a tua filha, Senhor Deus, como sempre, em nome de Jesus. Amém. O Celso sempre canta, né? Mas hoje ele está com a sua voz, já amanheceu com a voz rouca e não vai poder cantar, né? Mas em outro momento vai.
E nós aproveitamos também, irmãos, para fazer o lançamento do meu livro aqui na igreja. Eu já, em diversos lugares que eu tenho passado, eu já tenho dado palestras a respeito do tema, ouvindo pessoas há muitos anos, né, escutando as dores, as angústias, os conflitos, as dificuldades que as pessoas têm com relacionamentos, principalmente nesse tempo de hoje, que há tanto adoecimento da alma, né, tanta depressão. Aliás, a Organização Mundial de Saúde já disse que a depressão será o mal que mais irá ceifar vidas nessa próxima década, perdendo apenas para as cardiopatias e para o câncer. Então, nós estamos vendo um tempo de muito adoecimento. A gente sabe que por detrás das cardiopatias, a tristeza adoece o coração. Atrás de cada história de uma pessoa que tem um câncer, também tem uma história, muitas vezes uma história de dor, uma história de angústia, uma história de perdas, e que está ali calado na alma. E aquilo que a gente não traz para fora, a angústia que não é falada, acaba se transformando em doenças. Então, com todo esse adoecimento, nós já sabemos que vivemos um tempo muito difícil. Então, não só a depressão, os transtornos psíquicos, outros tipos de adoecimento têm falado dessas carências que o ser humano tem cada vez mais vivido nesse mundo de tanta solidão na família, de tantas dificuldades nos relacionamentos, de tanta família fragmentada, de tantos relacionamentos conflituosos. Então, escutando pessoas há tantos anos, os problemas familiares, então, por trás de cada dor, quando nós começamos a escutar a trajetória da história de cada pessoa, nós sempre nos deparamos com o mesmo cenário: família. Família. Esse cenário tão conhecido nosso, que cada um de nós tem experimentado viver em família e viver os desafios que é viver em família. Cada vez mais difícil. E aí eu comecei a me questionar. Família o que é? É um lugar de refúgio ou é um campo de batalha? Na concepção mais básica do conceito de família, nós sabemos que família é um lugar de refúgio. Um lugar onde o ser humano se ancora, se ampara. Um lugar onde ele encontra segurança. Um lugar que dá consistência à sua vida. Mas o que tem se transformado a família hoje? Por que a família tem sido hoje tão atacada? Por que há tantos desafios para viver em família? E foi pensando nessas questões que, ao longo de muitos anos, dando palestras, eu fui acumulando um material que se transformou nesse livro. Família, lugar de refúgio ou campo de batalha? Não é um livro que a gente vai encontrar alguns princípios como 10 regras para viver feliz em família. Não tem. Não tem. Até acho que tem muita coisa boa, muita coisa válida nesse sentido. Aí nas nossas livrarias, tem muitos livros bons, tem muitos palestrantes que têm falado muita coisa boa. Mas a partir de uma escuta, você percebe que muitas pessoas, por mais que façam propósitos na sua vida, elas iniciam cumprindo, praticando, mas daí a pouco não conseguem mais. Porque vem um problema, vem uma dificuldade, e os propósitos assumidos acabam se passando com o tempo, e as pessoas não conseguem cumprir aquilo que gostariam. Então, nós estamos vendo pessoas repetindo histórias que elas já conhecem o final. Repetindo traços e marcas familiares que vêm ao longo de gerações. Sofrendo os efeitos de famílias que foram destruídas e fragmentadas ao longo das gerações. E aí, é preciso um trabalhar muito mais profundo. É preciso trabalhar a alma. É preciso trabalhar a essência da pessoa. É preciso descobrir onde está doendo. Qual a origem dessa dor.
Se você vai a um médico e você tem uma queixa, uma dor, para o médico poder fazer um diagnóstico adequado, ele vai perguntar: quando começou essa dor? Há quanto tempo você está com essa dor? Quantas vezes no dia essa dor acontece? Quando acontece essa dor, aconteceu algum fato anterior que foi um fato que desencadeou essa dor? Quer dizer, o médico vai fazer diversas perguntas. Se em cada uma dessas perguntas você responder, não sei, não tem como fazer uma análise criteriosa para dar um diagnóstico e um tratamento adequado. Da mesma forma são as dores da alma. Se nós não soubermos onde está a origem daquele mal, daquela angústia, daquele sofrimento que está lá atingindo a nossa vida e nos impossibilitando de sermos felizes, de conseguir cumprir os nossos propósitos, de termos relacionamentos saudáveis, de estruturarmos famílias equilibradas, se nós não soubermos quais são os dificultadores que nos impedem de termos relacionamentos assim, nós vamos continuar. Então, quando nós olhamos o propósito de Deus para a família, nós sabemos que é muito mais do que apenas um ajuntamento de um homem e de uma mulher para juntos construírem uma família e edificarem uma geração. É muito mais que isso. Cada um de nós traz uma história. Cada um de nós vem de uma família. E quando um homem e uma mulher se encontram, estão trazendo juntos, naquele momento, a história das gerações passadas. Quando um homem e uma mulher se encontram, eles estão trazendo junto 3, 4 gerações que têm uma influência direta na forma de viver. E se nós não entendermos isso, queridos, nós vamos edificar famílias que se destroem. Os laços familiares estão muito frágeis. Nós vivemos num tempo que os laços familiares estão cada vez mais frágeis. E nós estamos vendo uma geração de filhos sem pai que tem clamado no social aquilo que está faltando na família, porque quando uma família é destruída, quando uma família é fragmentada, os restos dessa família vão ser vistos no social. Esse tempo de barbárie que nós estamos vivendo, de caos social, de tanta violência, que nos leva a questionar por que tudo isso. Quando nós olhamos adolescentes praticando crimes horríveis, crimes hediondos, e nós pensamos, meu Deus, mas por que são tão novos? Tantas crianças ainda, mas a gente já sabe, por exemplo, que 90% a 95% dos menores infratores que estão nas instituições, elas não têm a figura do pai presente. E tudo isso aponta para a desestrutura da família. Então, família o que é? Um lugar de refúgio ou é um campo de batalha? É um lugar para acolher e nutrir, preparar o ser humano para a vida? Ou é um lugar onde produz o adoecimento do ser humano e não a saúde? Onde as guerras mais sutis acontecem, onde as feridas mais profundas acontecem, onde o adoecimento, que muitas vezes continua, acontece. Então, para refletir um pouco sobre isso, e é isso que eu trato no livro, dessas questões básicas do ser humano, mas as questões estruturais. O que está por trás de uma pessoa quando ela é refém de um passado e não consegue viver o presente livre para amar, livre para ser feliz, e ainda impossibilita a esperança do futuro. Eu quero começar lendo o Salmo 46. Um salmo bem conhecido que Davi escreveu. Um salmo do salmista, né? O título diz, para o mestre de música dos coraitas. Diz o seguinte, Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza,
auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar. Ainda que estronde suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Deus se apresenta como refúgio. Refúgio. Nesse salmo, o salmista diz: Deus é o nosso refúgio. E todos nós que temos vivido a vida cristã, ao longo da nossa história de vida, que temos experimentado essa vivência cristã, nós sabemos o que é Deus é o nosso refúgio. Sabe, nos momentos mais difíceis da vida, nos momentos que nós estamos enfrentando lutas, dificuldades, perdas, algum tipo de sofrimento, e que nós dobramos os nossos joelhos e que nós começamos a pedir a Deus: Deus me ajuda, me dê paz no coração, me sustenta. Nessas horas de oração que a gente sente a presença de Deus, a gente sabe o que é refúgio. Porque não estamos errantes aqui, temos aonde recorrer, não estamos órfãos, temos um Deus a quem recorrer em todos os momentos da nossa vida. Então podemos ter qualquer tipo de solidão, quer seja uma solidão de pessoas ao nosso lado. Mas a solidão da alma, essa nós não sentimos. Porque essa solidão, quem tem Jesus Cristo, sabe que tem a quem recorrer. Porque a fé nos eleva até o trono da graça de Deus. E quando a palavra de Deus diz: a minha graça te basta, é porque nesses momentos de lutas e dificuldades, que nós sabemos que nós temos a quem recorrer. Nessa hora a gente sabe que Deus é o nosso refúgio. Aleluia. Criar essa imagem mental de Deus é muito importante para nós. Mas o que é refúgio? Qual é o sentido da palavra refúgio? As melhores conceituações afirmam que refúgio é um lugar que se dirige em busca de abrigo. Você está precisando de um abrigo, você busca um refúgio, que ali vai te dar segurança, proteção. Mas é também um lugar onde você se sente aconchegado. Então é um lugar de aconchego, é um lugar de tranquilidade, é um lugar de paz. É também esconderijo. Sabe quando você precisa ficar quietinha? Só você ali? É um lugar também de esconderijo. Mas é um lugar de amparo, é um lugar de conforto, é um lugar de proteção. Nós vivemos no mundo do desamparo. Quando nós olhamos o estado que muitas pessoas vivem hoje, com tanto medo, com tantas fobias, com tanto pânico, na realidade isso nada mais é do que a angústia do desamparo infantil, que um dia tomou conta de uma criança diante de um medo, diante de um momento difícil. E aquela imagem, aquele sentimento, aquela sensação que ficou guardada na memória, vai depois comparecer na fase adulta, mesmo que não tenha uma situação que seja de real perigo de vida. Mas fica marcado lá aquele medo, aquela angústia. Então, por isso que refúgio também é um lugar de amparo. Todos nós precisamos nos sentir amparados. O ser humano tem necessidade de se sentir pertencente a alguém. Pertencimento. Todos nós precisamos, essa é a necessidade da vida do ser humano. Sentir que ele pertence a uma família. Sentir que tem alguém que vela por ele. Que tem um pai, que tem uma mãe. Que tem alguém que pode ampará-lo. Então todos nós temos necessidade de amparo, de conforto e de proteção. E quando nós criamos essa imagem mental de Deus,
Assim como uma criança cria imagens, né? É muito interessante quando a gente olha uma criança brincando e ela começa a imaginar as coisas e age como se estivesse ali realmente, né, diante dela, né? Hoje, mesmo de manhã, eu vendo uma criança brincando e ela criava imagens daqui, dá tal biscoito, mas era tudo imaginário, né? E ela criava como verdade. Que interessante, porque a criança tem essa capacidade de criar imagens mentais. Nós precisamos também hoje ter essa capacidade de criar imagens a respeito de Deus, a respeito da vida espiritual, para isso se tornar mais real para nós conseguirmos entender isso pela fé, porque fé é ver o que não está visível. Então, a gente precisa ver com os olhos da alma, com os olhos do coração. E é esse olhar que nos faz ter aqui dentro a convicção de que tem alguém velando por nós. Então, criar essa imagem mental de Deus acalma a nossa alma, afasta a angústia, produz segurança e paz. Tudo que nós precisamos nesse nosso percurso existencial, nesse mundo com tantas inseguranças. Essa é a imagem de Deus. Deus é nosso refúgio. Mas para dar essa direção aos seus filhos, para que cada ser humano pudesse entender a representação de Deus como refúgio, Deus criou a família. Para ser um lugar de refúgio. Para gerar, acolher o ser humano, cuidar, nutrir, proteger, amparar, preparar para a vida e dar identidade e dar destino. Será que a gente pensa nisso quando a gente casa? Nós não pensamos. Nós não paramos para pensar que casamento é a união de duas pessoas unidas por um vínculo de amor, que fazem uma aliança conjugal e que vão ali juntos edificar uma família. E vão edificar a próxima geração. Cada geração que se levanta sai de dentro dos nossos lares. Então, quando nós edificamos uma família, o propósito da família é esse: acolher o ser humano, gerar um ser humano. Quando nós olhamos uma mulher grávida, no ventre dela tem uma criança, mas não tem só uma criança, tem gerações. Tem gerações. A mulher carrega no seu ventre gerações, como geradora de vida. Então, quando nós olhamos aquela mulher, ela está acolhendo no ventre uma criança que depois vai ali nascer na família para ser cuidada. Quando você olha uma criança, e hoje aqui foi apresentada um bebezinho, né? Aquele bebezinho, um pedacinho de carne, mas que tem olhinhos, que o coração pulsa, que está funcionando. Aliás, o bebê mexia bastante, né? Estava pulsando o tempo inteiro. Então, ali tem uma criança que ela não vem com nenhum manual para a gente apertar botão. Não vem. Não tem ali nenhum plano de conduta ali inscrito nela. Não tem. Ela nasce num estado primitivo. Ela vem para ser formada. Ela precisa ser cuidada. No mundo animal, quando nasce um filhote e a mãe sai de perto, ele sobrevive. Agora, deixa uma criança sem cuidados. O ser humano nasce totalmente dependente de cuidados. Ele precisa de cuidados. E não só cuidados de higiene, não só cuidados de alimentação, mas ele precisa de amor. Ele precisa se sentir acolhido. E o que acolhe um ser humano é o amor. E ali numa família ele se sente pertencente, ele vai ganhando identidade. Ali ele vai sendo nutrido, protegido, amparado e é preparado para a vida. Ali na família ele aprende crenças e valores. Ele aprende a se conduzir na vida. Ele aprende tudo com seus pais. A família é o cenário de treinamento para todos os papéis que nós vamos desempenhar ao longo da nossa vida. É na família.
e ainda vai receber identidade e destino, isto é, direção para a vida. Quem eu sou? Quem eu sou? Qual é o meu valor pessoal? Isso se recebe na família. Por isso que família é a representação de um refúgio. E para que Deus, pudesse transmitir ao ser humano os seus princípios, Deus escolheu pais. Pais. Para que esse processo de transmissão geracional pudesse ser transmitido de geração em geração. Salmista Davi fala no Salmo 78, ele diz: o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram os nossos pais, não encobriremos as gerações vindouras. Então a Bíblia está falando de um processo de transmissão. Aliás, irmãos, tudo o que nós precisamos, qualquer orientação, qualquer princípio de sabedoria, qualquer valor que nós precisamos para a nossa vida, está aqui na palavra de Deus. É um manual de conduta. É um manual que transmite a palavra de Deus. A transmissão é feita pela palavra de Deus. Então, no propósito eterno de Deus, é na família que o ser humano recebe a direção certa do refúgio do Altíssimo. Então, a família representa a presença de Deus para as gerações, para cada filho que nasce. Um pai e uma mãe têm essa responsabilidade de edificar os fundamentos na vida de um filho. Refúgio do Altíssimo, onde a alma encontra descanso, paz e vida. É a família, queridos, que abriga a igreja de Cristo na terra. A família que tem Deus no centro, a família que aceitou Cristo como Senhor e Salvador. Essa família que somos nós, igreja somos nós. Nós não saímos da nossa casa e chegamos aqui para nos transformarmos em igreja. Muitas vezes quando nós falamos, eu vou à igreja, nós estamos usando uma simbologia para falar de um lugar onde nós vamos nos reunir comunitariamente, um lugar específico, onde nós vamos nos reunir comunitariamente para juntos termos comunhão uns com os outros, vivermos numa representação de família cristã, onde nós louvamos e adoramos a Deus comunitariamente, onde nós recebemos alimento espiritual. E isso a gente vem na igreja, mas igreja no sentido simbólico somos nós. Porque nós somos templo do Espírito Santo de Deus. O lugar onde Deus habita através do Espírito Santo de Deus. Então, quando nós chegamos aqui, nós já chegamos como igreja. E quando eu entrei aqui hoje, e eu vi esse banner, 2015, anos de Daniel, está falando de Daniel como uma representação do profeta, que tinha uma intimidade muito grande com Deus. Ano de buscar mais intimidade com Deus. Como é que isso vai se tornar real? A partir de que isso vai se tornar real? Todo mundo pode ter esse propósito na sua mente e no seu coração. Mas isso só vai se tornar real quando a intimidade com Deus acontecer nas nossas casas, nas nossas famílias, quando marido e mulher orarem juntos, quando pais e filhos orarem juntos, estudar a palavra de Deus juntos, quando buscar uma intimidade familiar, porque através dessa intimidade nós temos intimidade com Deus. Muitos cristãos não conseguem ter uma intimidade com Deus porque nunca tiveram intimidade com seus próprios pais. Porque vieram de famílias com muito distanciamento afetivo. Porque nunca conseguiram ter acesso aos seus pais. E aí não conseguem compreender Deus como Deus Pai. Como Deus que se presentifica, Deus que acolhe, Deus que ama. Eu me lembro de uma vez um psicólogo pediu para um menino desenhar o que ele entendia sobre Deus. E ele desenhou um velho sentado atrás de uma mesa, com a mão esticada, mas uma mão enorme. E a mão assim, aquela mão bem pesada, e ele desenhou ele por baixo,
e parecia que aquela mão estava achatando ele. Era a representação que ele tinha de Deus. Por que ele tinha essa representação de Deus? Porque a imagem de Deus construída na sua família era de um carrasco. A mão de Deus vai pesar sobre você. Deus vai te castigar. Então a criança já criou aquela ideia de um Deus tirano, né? Um Deus com a mão pesada. Por quê? Porque não conhecia o Deus Pai, o Deus da graça, o Deus do amor, o Deus da misericórdia. Então cresceu com aquela imagem totalmente distorcida de Deus. Portanto, irmãos, nós chegamos aqui como igreja, como família, como depositária do Espírito Santo de Deus, na estrutura estabelecida na palavra de Deus, que tem a responsabilidade de não só representar como família o refúgio de Deus, mas também de preparar o caminho para a volta de Cristo. É na família que os princípios bíblicos e os princípios divinos são transmitidos através da vivência dos princípios fundamentais de Deus em nossa vida. Não é só pelo discurso. Nós ensinamos muito mais por aquilo que vivemos, pelo estilo de vida que temos, do que pelas nossas palavras. Com certeza, os exemplos falam muito mais alto. E cada vez nós estamos vendo pessoas criando imagens distorcidas de Deus. A família, ela nasceu no coração de Deus para o ser humano. Quando nós olhamos o Gênesis, nós vamos ver lá a descrição, capítulo 1 e capítulo 2, da criação da família. Quando Deus começou a preparar a família, antes mesmo de criar a igreja visível, Deus criou a família, para que a família pudesse ser uma igreja. Muito antes. A história da humanidade é marcada pela estrutura familiar. Em todos os tempos, os projetos de Deus foram realizados, tendo sempre como cenário essencial a família. Lá no princípio de todas as coisas, Deus descreve, a palavra de Deus descreve o Éden como um lugar de comunhão e de afeto. Um lugar onde havia um encontro de Deus com o primeiro casal. Toda tarde, na viração do dia, quando o dia se fazia noite, noite que muitas vezes para nós pode falar de momentos de solidão. Naquela hora, a Bíblia diz que Deus vinha dar o calor da sua presença. E quando Deus chegava toda tarde ali naquele lugar, ele tinha um encontro com o homem e com a mulher. Mas diz a Bíblia no capítulo 3 de Gênesis, que um dia ele chegou e não encontrou o homem e a mulher no lugar de sempre. Eles tinham perdido o ponto do encontro. E a voz de Deus ecoou pelo jardim dizendo: Adão, onde estás? Onde estás, Adão? E é interessante que Deus não falou: Adão e Eva, onde vocês estão? Deus falou: Adão, onde estás? Onde você está? E ele veio e disse que tinha escondido. Mas por que você se escondeu? Porque tivemos medo e vergonha. Aí entra os sentimentos mais primitivos na vida de cada ser humano, principalmente quando perde o ponto de encontro com Deus. Medo e vergonha. O medo e a vergonha muitas vezes nos afasta de Deus. Quantas vezes as pessoas perdem todo o medo e toda a vergonha para quebrar princípios, para transgredir leis. E depois, o medo e a vergonha voltam potencializados. E essa é uma estratégia do inimigo, para não confessar, para não limpar a alma, para não se sentir em paz. E aí quantas pessoas se afastam de Deus porque estão plenas, repletas de medo e de vergonha. Mas o propósito de Deus é sempre ter um encontro com o ser humano. Porque quando o projeto de Deus não alcançou o objetivo que tinha ali naquele jardim, devido à quebra do princípio da autoridade e da obediência, que foi estabelecido por Deus, o primeiro casal perdeu o paraíso, mas Deus não perdeu o objetivo. O objetivo de Deus desde o princípio foi o mesmo. E Ele jamais perdeu, apesar das adversidades humanas, como nós conhecemos muito bem.
E aí eles perdem o jardim. E eles continuam pela humanidade. E um dia Deus olha para aquela humanidade que saiu ali de Adão e Eva e vê todo um distanciamento. Já tinham passado muitos e muitos anos. E quando olha para aquela humanidade tão distante, Deus decide iniciar uma nova história humana. E Ele chama novamente uma família, a família de Noé. E aí Noé começa a construir a arca. E Deus diz que ali deveria ter a sua família e os animais. E a humanidade foi destruída. O dilúvio veio, mas a família de Noé foi salva. Só que a família de Noé foi salva, mas durante um grande tempo, muitos e muitos anos, muitos e muitos dias, aquela família ali navegou convivendo com animais. E às vezes eu brinco com as pessoas quando vêm reclamar comigo, dizem, mas tá com muito conflito em casa. Né? A gente está com muito conflito. Aí eu falo assim, você conhece a história da Arca de Noé? Então, tinha todos os bichos lá, né? Família é assim mesmo. Tem todas as lutas e dificuldades também. Muitas vezes tem conflitos. Mas pensa bem, eles tinham que ficar lá. Lá era o lugar de refúgio deles. Não pule da arca. Não pule, porque lá fora é morte. Se você pular, lá fora é morte. Que morte pode ser? Pode não ser a morte física, mas pode ser a morte dos sonhos, pode ser a morte dos seus projetos de vida, pode ser a morte da família, pode ser a morte da próxima geração. Então, seja fiel aos seus propósitos e aos seus projetos. Mas a história continua e Deus continua usando família. Mais tarde, Ele queria ter para si um povo especial, onde Ele pudesse se revelar face a face, dar orientação, conversar com eles, e Ele escolhe um casal, Abraão e Sara, mas um casal estéril. E Ele promete para aquele casal que eles teriam filhos como a areia do mar, como as estrelas do céu, porque seria toda a descendência deles. Eles creem. E acontece. E daquela família, daquele casal, surge a geração, o povo judeu, o povo onde Deus se revelou anos e anos, onde nós temos a nossa história, de onde veio Jesus, com toda a sua história. E ao longo dos anos, Deus foi se revelando, dando as profecias. Todos os profetas falam ao longo de todos os anos sobre o projeto de Deus. Mas, um dia Deus olhou do céu à terra, e viu que mesmo esse povo estava se desviando diante de outros deuses. E aí Deus realizou o maior projeto da história. O plano da redenção. Um plano de salvação para o ser humano. E novamente Deus escolheu um lugar especial para realizar seu projeto. Uma família. A família de Adão e Eva. E quando nós olhamos a história de Jesus, eu já me questionei, mas Jesus não podia ter chegado aqui, com 30 anos, iniciar o seu ministério? O que vocês acham? Podia ou não podia? Deus tinha poder para isso? Tinha. Se Deus quisesse, Ele poderia, mas Deus escolheu um casal. Deus escolheu um ventre humano para que o Filho de Deus pudesse experimentar a nossa humanidade, pudesse experimentar o que é viver dentro de um ventre, passar os 9 meses, sentir todas as emoções que sua mãe sentiu, porque não foram emoções tão fáceis. Qualquer um que lê o relato bíblico do que aconteceu com Maria, sabe que a situação ali, na sociedade que ela vivia na época, era uma situação difícil. Mas Jesus veio, foi gerado no ventre daquela mulher, experimentou viver em família, ser criado por uma família. E ali, o Filho de Deus experimentou a minha e a nossa humanidade.
Experimentou por quê? Porque família é um projeto do coração de Deus. É uma ação de Deus na história. Para que o ser humano receba uma proteção de um pai, de uma mãe, a fim de construir a sua identidade, o seu destino aqui nessa trajetória humana. E não é por acaso que esses tempos que nós vivemos, esses tempos pós-modernos, nos assustam com a fragilidade da estrutura familiar, deixando os filhos dessa geração sem rumo, sem norte, à deriva da vida, perdido em si mesmo, sem identidade, sem valor pessoal, evidenciando o terrível plano do inferno em dar continuidade ao projeto do Éden, que é roubar do ser humano sua própria essência vital, que é o amor, o acolhimento e a aceitação. Porque quando rouba isso do ser humano, está destruindo não só um ser humano, mas está atingindo gerações. Portanto, nós questionamos, irmãos, o que a família é? É um lugar de refúgio ou é um campo de batalha? Este é o grande desafio da família cristã hoje, fundar a próxima geração e ser a transmissora dos princípios e valores divinos. O desafio é grande porque nós vivemos numa luta pela sobrevivência, e cada vez nós trabalhamos mais, não é isso? As pressões do mundo do trabalho são cada vez maiores. A busca do conhecimento cada dia mais. As demandas cada vez maiores para a satisfação dos desejos. Porque nós vivemos num mundo hedonista, onde o culto ao prazer, a realização de desejos, tem sido cada vez mais valorizado. Tem produzido, e com isso tem produzido um mundo de pessoas agitadas, ansiosas, sem tempo para os relacionamentos. E as famílias estão ficando vazias, silenciosas, solitárias, cada um no seu canto, cada um dentro do seu quarto, cada um no seu celular, no mundo virtual. A tecnologia veio trazer todo um oferecimento de um mundo que as pessoas estão vivendo, que foge à realidade, que traz os de longe para perto, mas que afasta os de perto. É isso que nós estamos vendo. As pessoas estão nas redes sociais o dia inteiro. Então, o tempo que poderia destinar a essa construção familiar, muitas vezes é desperdiçado. Cada vez isso nos assusta. E, como consequência, o adoecimento físico, emocional, mental, tem denunciado quanto a família tem se desviado dos seus princípios elementares para a construção da história do ser humano. É grande o desafio. Não é um desafio qualquer. Tem um arsenal direcionado contra a família hoje para destruir. A gente está vendo as leis aí mudando. Como isso tem afetado a família. Em algumas escolas, já nem se comemora mais o dia do pai, o dia da mãe, é o dia do cuidador. Então, nós estamos vendo todos esses valores familiares que nós temos transmitido ao longo dos anos, sendo hoje, nesse tempo, tão atacados. E quando nós paramos para pensar isso, nós vamos à palavra de Deus, quando o salmista faz uma questão, quando os fundamentos são abalados, que poderá fazer o justo? O que o justo pode fazer? E aqui está falando do justo, daquele que tem a justiça de Cristo em si. Quando os fundamentos são abalados, o que o justo pode fazer? Tiago responde à questão. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Mas a própria palavra diz oração. Oração não é uma contemplação. Oração não é ficar sentado, meditando e esquecer do mundo que está à nossa volta. A própria palavra diz ação. Orar e agir. Orar e agir. A oração é algo que nos eleva a Deus, mas que nos conscientiza da nossa responsabilidade, que nós temos uma parte para fazer aqui. Orar e agir. Estruturar a família. Lembrar dos princípios.
voltar às veredas antigas, isto é, os princípios básicos de convivência na família, de estruturação da família. Em todos os tempos, Deus combateu os desvios dos seus princípios na família. A mensagem do profeta Elias foi contundente contra a casa de Acabe. Acabe era um governante que entregou o seu governo e a sua casa à sua mulher, que era uma mulher perversa, que perseguia os cristãos e que todo aquele reino perseguiu os judeus, né? Todo aquele reino foi contaminado porque ela queria, inclusive, matar os profetas. Matar os profetas. Então, a rebeldia de Jezabel denuncia tudo o que aconteceu lá naquele tempo. Quando Deus, todo o Velho Testamento fala, os profetas entregam a mensagem, mas Deus encerra o Velho Testamento com o profeta Malaquias, no último capítulo, capítulo 4, no último versículo, versículo 6, que é o último livro do Velho Testamento, diz o seguinte: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, está no versículo 4. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Nós estamos vivendo numa terra ferida. Basta olharmos à nossa volta. Toda a violência, toda a barbárie, todo o caos que há. Porque quando a família falha, os restos dessa família vão ser vistos no social. Então nós estamos vendo tudo isso ao nosso redor. E o texto diz: e converterá o coração dos pais aos filhos. Queridos, é tempo de uma posição dos pais. Pais que se levantem para cumprir o seu papel, para fazer a sua parte, para cuidar da sua família, para estruturar os seus filhos, para olhar os princípios necessários para essa transmissão. Converter, verter, derramar, fluir. É um coração que se quebranta e se derrama de amor junto com outro coração. Quando pais se derramam com os filhos, é possível que os pais com o coração quebrantado reconheçam seus próprios erros e possam dizer: filho, me perdoa, eu falei com você. E quando os pais começam nesse movimento, aí a parte final do texto também acontece. Converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Então são filhos resgatados pelo amor, porque o amor cura, o amor transforma, o amor restaura. Quando filhos se sentem amados, se sentem em intimidade com o pai, o processo de cura começa a acontecer na família. Eu me lembro de uma história que li de um rapaz que ele saiu de casa, foi para o mundo das drogas. Seu pai era um pastor e esse rapaz desviou na adolescência. E um dia o seu pai estava em casa quando veio uma ligação e a ligação dizia: olha, o seu filho está aqui na delegacia, ele foi preso e estava usando drogas. O pai sai desesperado, vai àquela delegacia. Quando chega lá, aquele filho já tinha ido embora e o delegado fala: olha, a gente já liberou, eles são usuários só de drogas, mas tem uma casa que eles ficam, e deu o endereço para o pai. E o pai chegou lá naquela casa e olhou aquele grupo de jovens sujos, fétidos, e ele procurou o seu filho e ele viu um rapaz todo barbado, todo sujo, deitado, drogado num canto. E aquele pai com o coração quebrantado, chorando, ele chegou perto daquele filho, abraçou e deu um beijo no filho. E foi embora. Algum tempo depois, ele estava na varanda da sua casa e ele viu entrando um rapaz bonito, lavado, de banho tomado, cabelos cortados, e que olhou para ele e ele reconheceu o seu filho. E ele correu e abraçou aquele filho como o pai do filho pródigo. E aquele filho chegou e falou: pai, eu voltei para Jesus. Eu voltei. E eu vim aqui te dizer isso, pai. E sabe o que me fez decidir voltar? Porque naquele dia, quando você foi lá, eu fechei os olhos porque eu estava com vergonha. Eu vi quando você entrou na porta. Mas quando você abraçou e me beijou, eu entendi o que é a misericórdia de Deus.
E quando eu vi que aquele meu pai era capaz de me dar um beijo naquela condição, eu entendi que muito mais amor tem o Pai Celestial por mim. Um filho foi resgatado, porque um pai decidiu quebrantar o coração. Então, queridos, o Velho Testamento termina assim, mas o Novo começa como? Genealogia de Jesus, Mateus, o ele converterá. João Batista veio trazendo a mensagem do arrependimento. Mas o que levou João Batista à morte, literalmente perdeu a cabeça, foi quando a mensagem de arrependimento dele entrou dentro de uma família e ele apontou o erro daquele governante Herodes que estava num relacionamento ilícito com a sua cunhada, mulher de seu irmão. E Herodes trama matá-lo. Mas quem arquiteta o plano é a sua mulher, Herodias, utilizando a sua filha numa influência manipulativa, onde ela dança e consegue a cabeça de João Batista. Já a próxima geração aprendendo a enganar e manipular. E ali, através daquela história, mais uma vez, a palavra de Deus mostra que o foco do coração de Deus tem sido família. E Jesus veio, né, para trazer essas boas novas de salvação para a família, de dizer que há sim jeito para a família, há sim jeito para os casais. A família pode viver bem, a família pode viver estruturada. Quando um homem e uma mulher decidem colocar Deus no centro e viver os princípios de Deus, a família é restaurada. Mas é um processo de decisão. Observem bem, se nós somos igreja, quando você sai de casa para vir para o templo para adorar a Deus, o que você está trazendo? Uma igreja saudável, naquela família que você traz, ou doente? Quantos têm trazido para a igreja uma família doente? Mas se você traz uma família doente, aqui é lugar de cura. Mas você tem que sair daqui disposto a cumprir os propósitos. E não só ser aquele ouvinte que ouve e não pratica. É tempo de decisão, queridos. É tempo. Todo o Novo Testamento, Deus traz os princípios para viver em família. O coração de Deus está ouvindo o clamor de uma geração de desamparados, uma geração de inocentes, que clamam buscando um pai, uma mãe, buscando amor, segurança. Quantas pessoas chegam muitas vezes lá no consultório e dizem para mim, mas eu tenho o direito de ser feliz. Eu tenho o direito de ser feliz. Que felicidade é essa que alguém quer construir em cima da dor de inocentes? Não há felicidade possível em cima da dor, porque a dor fica lá, como fundamento daquela pretensa felicidade. É agora que nós precisamos entender, porque todos os momentos finais, né, da história bíblica, quando vai chegando toda a trajetória do Novo Testamento, quando chega no finalzinho do Velho Testamento, a palavra de Deus diz, Apocalipse 22, versículo 17, o Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que tem sede, diga, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. O Espírito e a noiva, família. Novamente falando para a família. E eu creio firmemente, irmãos, que o avivamento que antecederá o cumprimento da volta de Jesus vai acontecer na família, cumprindo a profecia de Joel 2. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, vossos idosos terão sonhos. É um movimento na família de resgate, de restauração dos princípios de Deus. Esta é a palavra eterna de Deus, que aponta a família como a oportunidade de representar o refúgio de Deus aqui na face da terra, porque Deus é o nosso refúgio. Socorro bem presente na hora da angústia, como afirma o Salmo 46. Nesse mundo desafiador, comandado por um sistema maligno, precisamos cada dia nos refugiar em Deus, em sua palavra, para não desfalecermos. E como família cristã, nós precisamos desse refúgio secreto, para nós cumprirmos o propósito de Deus para a família. Como diz Isaías 32, 2, cada um servirá de esconderijo contra o vento, de refúgio contra a tempestade,
de torrentes de águas em lugares secos e de sombra de grande rocha em terra sedenta. É isso que é família. Eu quero convidar o grupo de louvor para louvar a Deus com o hino Aleluia, antes de nós orarmos. Aleluia. Preste atenção na letra desse cântico. É tempo de conserto, é tempo de decisão, é tempo de propósito de vida. Vamos ficar em pé? Quebrantamento e me derramar aos teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor. Quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que eu sou e te render glória, aleluia. Glória, aleluia. 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 Pois tu és meu refúgio, ó Deus, e não importa onde estiver, no vale ou no monte, adorarei a ti eu canto, glória, aleluia, aleluia, aleluia. Esconder em teus braços, ó Pai. Toda minha alma deseja a ti e junto com os anjos cantarei. Tu és santo, exaltado, aleluia, aleluia, aleluia. Você que entrou aqui nesta noite e que precisa de um concerto com Deus, para que a sua família seja edificada. Você tem visto os problemas acontecendo, você tem visto as lutas e muitas vezes pergunta: Deus, por que tudo isso? Eu sei que nessa noite Deus falou com você, porque a palavra não volta vazia. Então eu te convido a sair do seu lugar, vir aqui para frente, para nós orarmos juntos.
nós vamos pedir a Deus, você que precisa fazer um novo propósito, tomar uma decisão de assumir os papéis designados por Deus, assumir o lugar do homem como a liderança do lar, na responsabilidade de conduzir a família, nas diretrizes e nos princípios de Deus, a mulher como ajudadora idônea, que assume, está presente na família, amparando, em nome de Jesus. Nós não geramos filhos para povoar o inferno, os nossos filhos foram gerados para povoar o céu. E Deus quer as famílias estruturadas, famílias cristãs estruturadas. Tem que ter paz na sua casa. Tem que ter paz. Sua casa não pode ser um campo de batalha, nem um lugar de guerra. Em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Cada dia mais a família edificada, estruturada. É isso que Deus quer. Ora, pastor. Meus amados, tem pessoas aqui no templo nessa noite, porque como ouvimos, nós somos a igreja, aqui é apenas um templo, que já viveram um fracasso no primeiro casamento. E sofreu muito com esse fracasso do primeiro casamento, que não prevaleceu, que não perdurou. Isso deixou marcas nos filhos que ficaram para trás na sua caminhada, ou com a mãe, ou com o pai, ou até com a avó. Essa criança ficou de alguma forma afetada emocionalmente. Mas agora eu quero te dizer que o tempo passou e você reconstruiu ou construiu uma nova família. O interessante e o terrível é que tem pessoas que do jeito que vão fracassar no segundo. Porque na verdade não fecham as brechas, não curam as feridas, não tratam a alma. E o que vai acontecer? Mais um fracasso. Ou vai viver até o fim sofrendo, infeliz, sem paz no seu lar, um campo de batalha. Deus não quer isso para você. Essa igreja oferece ferramentas para você ser tratado. Nós não incentivamos o divórcio, não apoiamos o divórcio. Mas todo mês recebemos aqui casais, famílias de pessoas divorciadas. E como um local de acolhimento, nós não repreendemos, não rejeitamos, não isolamos ninguém. Mas a igreja aqui tem as ferramentas para cuidar de você, para que o teu segundo casamento, alguns até o terceiro, não seja um fracasso. Ou você que está no primeiro, mas está em crise, não deixe que essa crise leve ao fim do teu casamento. A igreja tem um curso Veredas Antigas, e agora em março nós vamos ter uma turma. É tremendo para tratar a alma. Muda muita coisa na vida das pessoas. Nós temos o curso Casados para Sempre, temos o curso Aliança. Tudo isso a igreja disponibiliza, paz para toda a vida, para cuidar da tua família, encontro de casais. Inclusive a doutora Ilma vai estar ministrando no nosso próximo seminário da família. Ela que vai ser a palestrante. Nós temos encontros de casais, fazemos num hotel. Tudo preparado para que você viva uma vida abençoada em família. Nós vamos orar agora. Nós vamos orar por você. Eu quero ainda abrir aqui uma oportunidade para pessoas que por causa da separação dos pais
ou de um lar desestruturado, um lar não funcional, foi afetado, foi atingido, sofreu, e isso te fez muito mal, e você sofre até hoje com isso. Eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui, porque tem pessoas aqui que precisam desta bênção hoje. Pode sair do seu lugar, pode sair do seu lugar, pode vir aqui. Você sabe como te fez mal a separação dos seus pais, como fez você crescer inseguro, como você sofreu, como você abominou aquela separação, como te doeu. A doutora Ilma falou que crianças que sofrem isso, na fase adulta, tem uma grande possibilidade de sofrer com o medo, com o pânico, com a insegurança, com a fragilidade emocional. Quando ela ministrava, eu via a pessoa chorando aqui. Era o Espírito de Deus que estava tocando. Era o Espírito Santo que estava trabalhando no teu coração. E está fazendo isso aqui agora. Senhor, minha família pertence a ti. Seguro estamos debaixo das asas do teu amor. Deixa Deus te curar. Deixa o Espírito Santo te curar. Deixa o Senhor tirar tudo que está atrapalhando a tua vida. Sonhos e planos estão em ti. Lá dentro Ele vai mexer. Faz aqui tua vontade. E vai trazer cura. Senhor Jesus. Vai trazer cura. Libertação. Um lar feliz, segundo o teu coração. Um lar de paz, de amor e perdão. Onde tu reinas, sempre haverá. O Espírito de Deus trabalha nos corações nessa noite. Um lar feliz, edificado no teu altar, para podermos te entregar nossas primícias e te adorar, ó meu Jesus. Eu sofri na pele a falta de um pai dentro de casa. Eu cresci inseguro. Eu cresci temeroso. Eu ia jogar futebol, disputar campeonato capixaba, e os pais dos meninos iam lá torcer, e eu não tinha o meu pai, muito menos a minha mãe, porque estava trabalhando como uma louca para suprir as nossas necessidades. Aquilo batia uma tristeza no meu coração. Eu dizia: por que eu não tenho um pai para vir me ver jogar? Eu tinha que me superar para me destacar, para pelo menos alguém falasse: você jogou bem, você foi bem, para que eu tivesse um reconhecimento, a necessidade de ter valor ou de ser valorizado. Como fez mal para mim. Aos 13 anos eu estava bebendo como meu pai bebia, e aos 17 eu já estava me drogando. Mas eu quero dizer para vocês, aos 17 eu entreguei minha vida para Jesus. Aleluia. E eu só decidi me casar depois que eu fosse curado por Deus lá na alma. Só para você ter uma ideia, até os 25 eu não tinha dado um abraço na minha mãe. A separação era tão distante, era tão grande, aliás, que eu não tinha dado um abraço na minha mãe. Ela só era uma supridora das necessidades que eu e a minha irmã tínhamos. Mas um dia eu fui curado na igreja e eu falei: eu vou abraçar minha mãe. Eu nunca havia falado para minha mãe que eu a amava. E eu falei: eu vou falar para minha mãe que eu a amo. E eu abracei a minha mãe, beijei minha mãe e disse: mãe, eu te amo. E até hoje, todos os dias eu falo: mãe, eu te amo, você é muito importante para mim. Hoje eu liguei para ela para dizer: mãe, eu estava com saudade de você, eu estou te ligando para dizer que eu te amo.
Mas quando eu casei, eu estava curado. E eu disse, agora eu posso casar. Tem muita gente indo para um casamento ferido, cheio de traumas, cheio de mágoas, e vai despejar tudo isso no casamento, na relação. Mas o dia que a Raquel falou, estou grávida, eu disse, eu não vou ser um pai igual ao meu pai. Ele pode ter me abandonado, mas eu vou ser um pai diferente, eu vou ser um pai amoroso, eu vou ser um pai presente, eu vou ser um pai carinhoso. Hoje eu brinco com meus filhos, eu saio para jogar bola com eles, eu pedalo com eles todos os dias. A gente joga videogame junto, porque eu decidi que eu não ia gerar filhos órfãos debaixo do mesmo teto. Eu posso ter um filho do meu lado e ele ser órfão, emocionalmente carente, vazio. Vou orar por você. Mas tem gente que está aí no meio do povo ainda, que precisa de uma vitória, de uma libertação hoje. E Deus quer fazer isso na sua vida. Tenha coragem, saia do seu lugar e venha, para que haja uma bênção liberada sobre a tua vida. Venha, em nome de Jesus, venha. Pai, eu quero nesse momento orar pelo teu povo. Como é bom sentir o agir do teu Espírito. Uma palavra que vai entrando e vai mexendo aonde é necessário a cura. Pai, eu oro para que esses que estão aqui vivam a plenitude da tua bênção, vivam a vida abundante que o Senhor prometeu, vivam uma vida em família com excelência, com testemunhos, com vitórias. Deus, eu oro para que todo trauma seja agora removido desses corações, dessas vidas. Que o Senhor possa trazer libertação. Imagens do passado que ficaram na mente e ainda fazem sofrer. Que o Senhor possa trazer cura, libertação. Vai removendo, Pai, todo lixo emocional, toda ferida vai curando, vai cicatrizando, Deus. Ah, Pai, vai agindo. Restaura famílias. Restaura famílias. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Tem pessoas aqui que nunca ouviram do Pai a frase eu te amo. E como é difícil você reproduzir isso quando você não recebeu. Tem filhos aqui que precisam ouvir eu te amo. E tem filhos de pessoas que estão aqui que precisam ouvir isso. Eu te amo, você é importante para mim. A sua vida tem muito valor. É tempo de restaurar relacionamentos que foram destruídos por causa dos problemas da vida. Deus abençoe vocês. Podem voltar para os seus lugares. Nós vamos terminar o culto agradecendo a Deus pelo que Ele tem feito, pelas bênçãos do Senhor. Irmãos, não tenha pressa e nem murmure por demorar mais 10 minutos. Se você sair daqui agora, for para uma pizzaria, você não sai de lá menos do que meia-noite. Se você for para o açaí, você vai esperar um tempão. Se você for para o franguinho, tenha um pouco de paciência, lá fica no Salmo 40. Então por que você não pode esperar mais 10 minutos e atribular o coração por causa disso? Ok? Só avisando aos irmãos, nós estamos em campanha de oração de segunda a sexta. Segunda-feira, responsabilidade do círculo de oração. Terça-feira, obreiros. Quarta-feira, ministério de louvor. Quinta-feira, adolescentes e jovens. Sexta-feira, departamento de homens. 6 da manhã, 15 horas e 21 horas. 6 da manhã, 15 horas e 21 horas. Quem aqui precisa orar mais?
Meu Deus, tem muita gente bem pra caramba aqui, hein? Eu preciso orar muito, mas muito mais. Todos nós, gente, precisamos orar mais. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Venha buscar a Deus. Tire um dia, um horário que dê para você e venha. Em nome de Jesus. Muito bem. Irmãos, segunda-feira nós temos o curso de teologia. E tem muita gente nova na igreja que precisa aprofundar o conhecimento bíblico. Precisa aprender mais da Bíblia. Você fica muito no rasinho. E tem muita coisa tremenda para você aprender. Hoje eu perguntei, irmão, e aí, gostou da primeira aula de teologia? Pastor, amei, foi maravilhoso. Eu falei, você vai ver, se prepare que você vai sair daqui dizendo, meu Deus, porque eu demorei a entrar no curso. Você pode estudar tanto na segunda noite como no domingo de manhã. Você escolhe um dos 2 dias. Temos uma turma aqui domingo de manhã. Mas temos também um bacharel em teologia. Nós estamos com a segunda turma fazendo a convalidação. Aqui nós temos a faculdade teológica. Segunda, terça e quarta. Segunda, terça e quarta. Ok? Ótimo. Terça-feira, culto de ensino. Não falte, venha. Está uma bênção, irmão. Igreja, terça-feira passada, tinha um número excelente de irmãos. Podemos melhorar mais ainda. Temos que ter sede, fome da palavra de Deus. Quarta-feira nós vamos ter um culto especial aqui. Pastor Arlínio está completando 50 anos de ministério pastoral. É um veterano. Ele me pediu permissão para que fosse realizado um culto em ação de graças pelos seus 50 anos de ministério. E quem vai estar ministrando é um pastor muito conhecido na nossa cidade. Pastor Fernando Ataíde. Pastor Fernando Ataíde vai estar ministrando. É Fernando Ataíde mesmo, tá? Vai estar ministrando a palavra nesse culto de ação de graça. Principalmente dos que vieram da Maranata, que conhecem, né? Ele é uma bênção, irmãos. Um homem, um instrumento nas mãos de Deus, um homem com a vida íntegra, um testemunho vivo do poder de Deus. Amém? Então você não pode faltar. Quinta-feira, culto da família. Toda quinta é culto da família. Oramos pelos filhos, oramos pelas famílias, uma palavra direcionada, culto da família. E domingo estaremos aqui para os 2 cultos e a escola dominical, 8 da manhã. Fique de pé, por favor. A irmã Dilcemar agradece as orações, porque ela já está em casa. A Manu também já está em casa. O meu sogro também, pela fé, já está melhorando. A minha esposa está lá em Fortaleza. Só chega terça-feira e eu estou aqui com muita saudade, né? Amém? Vou falar. Os livros da nossa irmã Ilma Cunha, é uma bênção o livro. Você não pode perder a oportunidade de adquirir. Então você pode adquirir ali na saída. Ela vai dar uma dedicatória ali, deixar ali para você. Compre ali. E para encerrar, o último aviso. A nossa cantina agora é cantina missionária. Antes era para o projeto, agora é para missões. Então, um sucesso. Hoje nós inauguramos o açaí ADNV. Tem a mesa para você poder se sentar ali, comer com tranquilidade. Você se serve, você não tem que ficar esperando a pessoa preparar o teu açaí. Você que se serve, você que coloca os ingredientes, pesa e dá tchau. Não, paga. Amém? Deixa ali. Dinheirinho abençoado para missões. Então você pode passar ali, você se servir. Na cantina tem salgados, né, assado, tem suco natural, tem tudo ali de bom, pizza na benção. Vamos orar, encerrando, agradecendo a Deus. Muito obrigado, doutora Ilma, pela tua presença. Você é uma benção nas nossas vidas. Também o pastor Celso, Deus abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar, agradecendo a Deus. Pai, muito obrigado, Senhor. Porque mais uma vez o Senhor agiu no meio da tua igreja. De uma forma tão suave, tão linda. O teu Espírito trabalhou. Eu louvo a Ti por cada vida que foi tocada. Vão sair daqui diferente. E esse culto se tornará inesquecível para eles. Pela ação do Teu Espírito. Nos dê uma semana vitoriosa. Uma semana de bênçãos. Que nós possamos testemunhar do Senhor, ganhar almas e buscar a Tua face.
Muito obrigado por tudo, Pai. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos que amam e aguardam a volta de Jesus, e todos digam: vá na paz do Senhor, que Deus